vamos nos concentrar. O momento é uma oportunidade de nós nos desligarmos do mundo material, do mundo de Mamon, e estreitarmos nossos laços de sintonia com nossos guias, nossos amigos espirituais, com os prepostos do Mestre Jesus, principalmente agora, que o trabalho é relembrar seus ensinamentos através de suas parábolas. Querido Mestre Jesus, faz 2000 anos que estiveste entre nós pessoalmente, nos trazendo os teus ensinamentos de maneira simples, singela e clara. 2000 anos se passaram e nós não estamos tentando absorvê-los. Não foi sua culpa. Nós é que estamos um pouco lentos. Mas pelo menos, mestre, insistimos no caminho do aprendizado de vossos ensinamentos. Tenha um pouco mais de paciência conosco. Nós estamos chegando. E nos ajude nos próximos momentos, através de seus mensageiros, que nossa mente se clareia e que, pelo menos, finalmente, a parábola de hoje seja completamente absorvida por todos que estão presentes. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, estamos aqui, nós do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, para mais esse estudo abençoado das parábolas de Jesus. Hoje, nós iremos iniciar o estudo da parábola do amigo importuno. O nosso querido senhor Hernandes fará as considerações iniciais sobre essa parábola após a minha leitura. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para o nosso estudo da tarde de hoje. Parábola do amigo importuno. Qualquer de vós que tenha um amigo e vá procurá-lo à meia-noite e lhe diga: empreste-me 3 pães, porque um amigo me acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para tos dar. Se perseverar em bater, embora ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, ao menos por causa da importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Portanto, eu vos digo: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará, em vez de peixe, uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará um bom espírito ao que lhe o pedirem. Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Seu Hernandes, muito boa tarde, por gentileza, as suas considerações. Muito boa tarde para todos. Boa tarde. Perdão que eu estou atrasado, tive um imprevisto, mas aqui estou agora pedindo desculpas e vamos ao trabalho. Esta parábola, Amigo Importuno, ela vai ter outros títulos tais como
amigo à meia-noite, o amigo que pede com insistência. Nós temos Lucas, capítulo 11, versículo 1, 4, depois 5, 13. E temos também Mateus, capítulo 6, 8, e Mateus 7, 7, 11. Então, nós procuramos fazer aqui uma consideração desses dois apóstolos, dois autores, que eles não são confrontantes, mas são complementares. O que um não fala, o outro complementou mais adiante. É um tipo de parábola de oração. E são 3 as parábolas que enfatizam a oração. Esta, amigo importuno, juiz iníquo e o fariseu e o publicano. Vamos examinar aqui. Motivo do pronunciamento. Jesus não nos forneceu. O público a quem Jesus falou, aos discípulos. Então, aí estão também as circunstâncias. Os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinassem a orar. Jesus, então, lhes disse o Pai Nosso, num lugar que estavam, e ensinou, então, essa beleza de oração, que é o Pai Nosso, é um padrão. Jesus falou assim para eles: em certo lugar, junto ao Monte das Oliveiras, e nesse lugar foi edificado um templo cujas paredes foram inscritas em mais de 30 idiomas, o mais singelo e importante poema que nós conhecemos no cristianismo. Pai nosso que estás no céu, etc. Ficou esta beleza? Então, lá está em mais de 30 idiomas, segundo nos dizem aqui as pesquisas. Costumes locais, à época, lá na Israel, era a hospitalidade. Eu estou dando aqui a preparação para a parábola. Hein? Hospitalidade. Há de receber visitantes a qualquer hora do dia ou da noite. O dono da casa era obrigado, pelo costume, a receber as pessoas que viessem, porque não havia pensão suficiente, também medo de roubo, medo de ser roubado na rua. E havia aqui uma coisa curiosa. Havia um dito do mendigo local. Esse mendigo pediu: esmolinha, pelo amor de Deus, mas a gente vê muito aqui na cidade, né? Esmolinha, pelo amor de Deus. Mas o pessoal, mão fechada, não dava. Tá nem aí. Mas aquele mendigo achava que ele tinha o direito a pedir. O mendigo tem esse direito, né? Então ele acabou exigindo, falando duro com as pessoas, para abrir o coração e ajudarem a ele. Você, mendigo será uma profissão, nesse caso, poderia ser. Então, juntando todos esses elementos, Jesus nos formulou esta parábola. Aí que nós estamos, ora, aqui, analisando. E nessas situações, a parábola, então, do amigo importuno, ela é que vai ser aqui por nós todos discutida, porque quando eu estou... Aqui é um estudo. Eu não estou trazendo aqui uma enunciação de uma parábola, uma palestra. Não. Eu estou optando aqui pelo estudo da parábola. De modo, se alguém quiser fazer uma intervenção, uma contribuição, pode fazer. Insisto em dizer, não vem com a ideia de uma palestra, e sim de estudos. Vamos assim? Então,
Resumo da parábola. Aí já foi dito pela voz categorizada da dona Norma. Então, vamos destacar aqui os 3 pães. O que são os 3 pães? É um símbolo. Isso é um símbolo para atender a fome ali do cidadão. Representa aqui a fome da humanidade. Os 3 pães representam aqui o alimento à humanidade. Reação do amigo importuno. Mostrou-se aborrecido pelo adiantado da hora, meia-noite, para ser interrompido no sono, dormindo com seus filhos no quarto de porta fechada. Ele não gostou disso, não. Mas o pedinte era intransigente, ele precisava daqueles 3 pães. Então, ele estava determinado a pedir as consequências para ser atendido. Então, nos versículos 9 e 10, Jesus enfatiza: pedi e obtereis, procure e acharás, batei e a porta se abrirá. Então, aquela insistência do pedinte, no caso aqui, Jesus traz com uma positividade. É para que nós aprendamos na oração ou na busca junto a Deus, insistir, persistir, mas nós vamos dobrar a Deus? Não. Isso é fora de questão. Não tem nem que pensar nisso. Dobrar a nós mesmos. Esse ato pedir, eu não consegui ainda, eu vou pedir de novo, eu vou insistir, eu vou ser uma teimosia valorizada. Isso, então, é que é caso para cumprir essa simbologia da parábola. O dono da casa, tipo difícil a beça, inamistoso, não queria aquela conversa, mas era amigo. Que amizade é esta? Se é amigo, pressupõe que a gente não vai abusar da amizade, mas em necessidade, temos o direito de ir lá realmente pedir. Isso é da lei, do costume. Isso não está escrito, não, mas isso é o costume. Quase em todo lugar isso acontece assim. Então, no exame do texto, vamos ver que a parábola se refere à busca de Deus pela oração. Como já falei, as 3 parábolas para isso: o amigo importuno, o iníquo e o fariseu e o publicano. Vamos ver aqui as circunstâncias em que essa parábola foi montada. Diferem Mateus de Lucas. Lucas 11, 1, 4, diz o seguinte: Jesus ensina a oração do perdão e fala aos discípulos: quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas praças para se mostrarem. Orai com discrição, em segredo, e dê esmola. Isso é o que Jesus falou, segundo Lucas. Mas Mateus tem um bocadinho diferente essa conversa aí. Vamos ver como é que Mateus considerou. Parábolas de 2 segmentos. Vamos agora para Mateus. Lá em Mateus 6, 8. Lá, Jesus propõe que nós ajudemos, que atendemos ao próximo em suas necessidades.
Então, em formações culturais nos costumes, havia forte razão para adotar a hospitalidade no mundo antigo. Isso era um costume ali na Palestina, Líbano, Síria, Egito. Era uma prática instituída no sistema rígido de hospitalidade. Então, o anfitrião tinha como que um dever, uma responsabilidade de atender o forasteiro, a comunidade. Era uma lei não escrita, mas inscrita na consciência das pessoas. Se não fizesse isto, seria realmente mal olhado pela comunidade. Nós vamos observar que em Lucas, a parábola do amigo importuno, oração a Deus, ela traz o verbo no imperativo. Pedi, buscai, batei. Então, ali não é solicitação, é como que uma imposição. Imposição a nós próprios, que vamos atender. Nós temos isso, quase que falar, a nós mesmos, para que façamos isso, para que essa persistência que foi trazida a nós, é para que nós realmente atendamos nesta situação aí que a oração nos pede. No versículo 10, tem uma resposta afirmativa às iniciativas do pedinte insistente. No versículo 11 e 12, Jesus fala na garantia de resposta aos pedidos persistentes, amparados pelas reais necessidades. E no versículo 11 e 12 indicam a garantia dessa resposta. Mateus, que eu falei lá atrás, 6 e 8, ele já fala numa situação mais atenuada, não é tão impositiva. Diz assim: se Deus sabe melhor do que nós de nossas necessidades, e que adianta pedir? Deus onisciente é imutável. Se a lei kármica acha-se em vigor, e se tudo é conforme nossas obras, para que pedir a Deus? Então, Lucas e Mateus, eles se complementam. Afinal de contas, ficaremos com Lucas ou com Mateus? Com os dois. Nós estamos moralmente obrigados ao atendimento aos carentes. Não é se eu quiser fazer, se eu devo fazer, se é um cristão, tem o dever, é um dever moral, um dever não escrito. É porque Deus quer conceder ao homem, aos seus filhos, seus dons, mas o próprio homem obstrui, reduz a capacidade de assimilar os dons de Deus. Então, nós temos que fazer uma revisão em nossa forma de ser, de aplicar o cristianismo, para que nós possamos servir mais e melhor. Tem vários casos em que esse atendimento se deu aqui. Vamos deixar para mais adiante um pouco. Bom, a parábola nos diz da necessidade desse atendimento pela oração. Lá no Pai Nosso fala, o Pai Nosso, em vários pontos, que nos leva a essa necessidade. Vamos examinar alguns exemplos na vida prática desta parábola. Uma menina orando na beira da estrada. É conhecido esse exemplo. A casa dela
tinha nada, não tinha comida, uma carência total, e a menina à beira da estrada, orando, pedindo ajuda. Dona Elza, uma amiga, estava no IASERJ, um hospital no Rio de Janeiro, e uma menina perdeu a voz. Ela chegou, perdeu a voz. E a Dona Elza, uma mulher muito bondosa, disse: minha filha, como é o seu nome? A menina não disse. O que você tem? Ela não disse. Então, Dona Elza disse: nós vamos ficar aqui o tempo todo, a noite toda, para você se lembrar o seu nome. Você esqueceu o seu nome, né, minha filha? E ela perguntava, e a menina... Chegou um ponto que a menina perdeu a mudez. Ali foi a fé que essa Dona Elza implantou ali junto àquela menina, e ela conseguiu, pela fé, abrir a voz e dizer. Um irmão que eu tive, uma doença também, câncer, ele estava abatido, e eu disse: vamos rezar. Ele não sabia rezar, eu não sabia que meu irmão não tinha a condição de oração. Não é possível, você não sabe rezar? Homem com 50 anos. Não, não sei. Ah, mas você vai rezar agora comigo aqui. Bom, eu sei que ele ficou lá numa força, num esforço considerável para falar com Deus, e ali saiu a voz dele. Ele conseguiu falar com Deus, criou no momento uma situação que ele conseguiu. A fé que chegou ali foi a força do pensamento, foi muito forte. E meu irmão conseguiu essa, pela oração, esse é um milagre. Milagre não existe. 2 amigos também no Rio, chegou um morador, dono lá do morro, ela estava com a garagem fechada, dizia: olha, eu vou alugar a sua garagem. Falou para a dona da casa. E trouxe as coisas e deixou lá na porta para o dia seguinte. Ela não ia alugar garagem, não queria negócio com aquele homem. Ela ficou quase o dia todo com o marido rezando, e chegou lá. 2 dias depois, o homem chegou lá, buscou as coisas dele e foi embora. Foi argumento dela? Não. Certamente aquela oração surtiu efeito pela repetição, pela busca sincera, pela fé valorizada, a fé real, verdadeira, de modo que ali há também um acréscimo de misericórdia de Deus quando a gente está no sufoco, não tem como resolver as coisas. A gente pede com força, pede com vigor. Então, Deus, nosso último refúgio, Pai Celestial, sou um pecador total, confesso. Senhor, a minha última esperança, meu único e último refúgio, Deus vai nos atender. Com a insistência daquele homem, daquele pedinte, para abrir o coração daquele homem de coração fechado. Então, a oração é uma coisa séria. A oração é vida, é viva, é a nossa conversa com Deus. Se nós não tivermos essa capacidade, temos que adquiri-la, porque nós sozinhos não podemos, no mundo, alcançar essa vivência. Não tem como.
Então, o amigo importuno, o juiz e a viúva, são formas que Jesus nos ensinou para que nós possamos realmente conversar com Deus, abrindo a força da palavra, abrindo, mas em nós. Não é nos outros que nós temos que fazer isso. Nós podemos falar com os outros, cooperar com os outros, mas isso tem que ser em nós mesmos. Pedindo, confiante, amigo ao outro. Nós temos aqui para colocar aí. O amigo que não atendeu, não quis atender ao outro, ele foi forçado. Como é que fica essa situação desta amizade? Uma amizade, ela é bilateral, ela precisa ter uma resposta, ter trânsito. Se nós não temos no amigo esta confiança, essa capacidade de ir e vir, então, como é que fica esta amizade? Fica complicado isto. Mas o cristão, ele busca aqui mais a capacidade de doar do que receber. Ou seja, há mais alegria, muitas vezes, em nós, em doarmos do que recebermos. Receber é bom? Sim, quando a gente está com necessidade em alguma coisa, mas, puxa, doar é uma coisa tão boa. A gente, às vezes, reúne grupos, eu estou em Mendes, falo mais no Rio de Janeiro, reúne grupos, íamos para a rua, domingo de manhã, para encontrar aqueles carentes, crianças, famílias carentes. A gente via a avidez que aquelas pessoas recebiam as coisas e a emoção que a gente tinha ao doar. A alegria que nós tínhamos em doar, em ajudar, em cooperar. Então, esta parábola do amigo importuno, ela nos leva a uma reflexão mais profunda do que nós temos que fazer no nosso dever de cristãos, ou da bondade, se quiser, de amor ao próximo. Ela nos convida a isto, a abrir o coração. Não vamos esperar que as pessoas venham nos pedir com tanto ímpeto em suas necessidades. Quando nós sentirmos que há necessidade do atendimento, que o façamos. Então, essa teimosia, esse insistir em pedir, é para quê? Criar em nós mesmos uma atitude de receptivo. Repito, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, isso é um chavão bastante conhecido, então que nós aprendamos que se torna um dever o atendimento a outrem, não precisa ninguém vir nos pedir com essa ênfase toda, porque isso faz parte já da vida de um cristão. Muitas vezes nós temos necessidades realmente e que não conseguimos normalmente obtê-las. Nós pedimos a Deus, sim. Muita coisa precisamos pedir a Deus. Mas que peçamos por nós ou por outrem. Pedir, bater até a porta se abrir, como diz Jesus, e é o que nos cabe fazer. Então, esta parábola venha nos lembrar
do dever que temos a cumprir no atendimento ao próximo. E que, se possível, não nos tornemos tão necessitados, se possível. Não nos coloquemos na posição de uma vítima a ser atendida. Não. Se nós tivermos a capacidade de ajudar, que o possamos. Se precisarmos de ajuda, também podemos ter a humildade de aceitá-la. Sim. Aqui é bilateral, como eu disse. Doar, receber, mas doar com o coração. Forçar nada. Doar com o coração. Abrir o coração ao doar. Eu tenho para explicar isso. Muito obrigado. Seu Hernandes, o senhor estava falando, né, muito do quanto a gente deve pedir a Deus. E então a gente deve lembrar que Ele é realmente o nosso amigo mais solícito. Isso. E Ele é o nosso amigo supremo. Mas nós precisamos atentar que, às vezes, Ele não atende o que pedimos. Mas é por quê? Porque a nossa visão é muito limitada, né? É como se nós estivéssemos em pé, no pé da montanha, só vemos ali na frente. Deus está lá no alto da montanha. Tem uma visão ampla. Então, quantas vezes, um exemplo assim, que as pessoas se surpreendem, elas estão a caminho de um aeroporto e pegam um engarrafamento tremendo e ficam assim naquela ansiedade, porque vão perder o voo. Às vezes tem um compromisso, né, profissional urgente, ou mesmo familiar, e elas vão ficando ansiosas, oram a Deus pedindo que dê tempo, que elas consigam chegar no aeroporto, e isso não acontece. Aí elas falam, puxa, mas eu pedi tanto a Deus, e depois vem a notícia que aquele voo caiu. Deus nos dá... Essa visão ampla do Pai. Sim, Deus nos dá conforme nossas necessidades espirituais. E esse exemplo que foi colocado aí, olha como é que se ia prever isto. A pessoa se aborrece que perdeu o voo, o avião caiu realmente. Então, não era o momento para essa pessoa ir, e não prêmio, não. Deus nos dá dificuldades para que possamos estudar, e, através da necessidade, obter um avanço, um desenvolvimento mental, espiritual. Deus não visa nos dar facilidades. Ele nos dá os meios para que nós possamos atuar, estudar, desenvolver. Então, quando na escola, a gente recebe o problema na escola, é para dar uma solução. A vida é um problema? Não diria que a vida seja um problema, mas a vida é uma página em branco a ser escrita. Por quem? Por cada um de nós. Minha vida é uma página que eu recebi em branco. Eu vou escrevê-la. E Deus vai me assistir? Vai. Eu vou assistir de várias maneiras. O pai que deu, a pessoa que você falou aí que ajudou, é uma colocação, um acréscimo de Deus nessa nossa caminhada. Foi bem colocada essa sua intervenção aí. Está em aberto aqui para quem quiser dar sugestões. Está em aberto. Outro ponto, né, seu Hernandes, que a gente tem que refletir é que o Pai, ele nunca deixa de nos conceder o quê? A resignação, a paciência, né? A certeza. Sim.
que se não foi possível agora, é porque não era o momento certo, né? E algo melhor pode estar reservado para nós lá na frente. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós. A fé verdadeira no nosso Pai, sabendo que o que for melhor, Ele vai nos conceder. Não é verdade? É importante que sejamos receptivos quase sempre. Não estamos sempre preocupados, atribulados aqui e ali, mas sim. Mas Deus nunca não nos nega como filho. Às vezes a gente pede uma coisa, ele dá o contrário. Por quê? É aquilo que espiritualmente nós necessitamos. E nós não entendemos isso. No caso, você falou aí do avião que perdeu o voo. Aí, isso eu não entendi isso naquele momento, para entender depois. Ele dá conforme nossas necessidades. Mas quando a gente vai pedir quase a exaustão, e, repito, não é para modificar a ideia de Deus é fixa, ali não muda. Deus não muda, Deus é definitivo. Mudamos nós, ou mudemos nós. Se nós não mudarmos, ficaremos bicudos. Como eu disse, qualquer um pode se expor aí, apresentar sugestões, restrições, está em aberto. Estrenando, Eu, uma Paulo, pergunta. saudade, Paulo. Tudo bem? Sim. Eu assisti ontem uma exposição muito interessante, né, que falava sobre o Pai Nosso. Sim. E na hora a pessoa muito brincalhona, né? Assim, Pai Nosso, tal. Venha a nós o vosso reino. Aí ele parou aí nessa frase. Sim. Aí ele falou assim, mas não é muito abuso, não? A gente querer que Deus venha a nós, não somos nós que temos que ir a Ele. E aí foi um pastor evangélico, né? Fez até uma citação Bom, bíblica na Gênesis. Deus não vem a nós. O que você acha? Mas Deus não vem a nós. Deus está em nós. Jesus não diz que nós somos deuses. Então eu tenho que me sentir filho, vinculado. O que o filho é? No herdeiro substância? Então nós temos que falar com Deus e sobre Deus com a relação de filho para o pai. Consideração, respeito, amor. Eu não vejo esse distanciamento entre nós e Deus. É preciso que estejamos, certamente, atentos ou despertos para saber a forma respeitosa para eu lidar com Deus. E o filho, para lidar com o pai, precisa de respeito. Ele tem uma certa intimidade com o pai, mas tem um respeito. Eu sou íntimo de Deus? Sim. Se eu sou filho, sou substância dele. Eu tenho a substância dele. Eu vejo dessa maneira, Paulo. Ok, só queria citar esse exemplo, né? Que foi uma interpretação de um pastor evangélico, né? Sobre a oração do Sim. Pai Nosso. Só para somar aí dentro do conhecimento que você está passando. Porque nós precisamos ter com Deus o respeito, uma intimidade respeitosa, e nós somos canais de Deus. Agora, não adianta a gente falar Deus, já temos que ajudar a outrem. Se nós fizermos tudo isto, espiritualidade, padrão espiritual, mas se negarmos uma ajuda prática ao próximo, ficou tudo em verbo, tudo em falácia. Não podemos negar o que nós pudermos ajudar a outrem. Se fizermos isso, fica um discurso vazio.
Nós ouvimos isso muitos, não vou, aqui não temos que falar mal de nada disso aí, de religião, não, mas eu vivi a juventude na Igreja Católica, saudade disso, aprendi muita coisa boa, muita gente boa eu convivi na igreja, muitos sacerdotes bons eu conheci. Entretanto, um sacerdote, isso eu tenho que citar porque foi muito badalado à época, um sacerdote expulsou um mendigo da porta da igreja. Expulsou. Não quero ser aqui, não. Você que tem sujando a minha paróquia e tal, e tal. Aquilo foi uma das coisas mais horrorosas que nós já podemos assistir. Quer dizer, mendigo à porta da igreja é para ser acolhido. Pô, não sei dizer para quê. Nenhum de nós faria isso, certamente, mas é o que aconteceu. O mendigo foi expulso da igreja, da porta da igreja, e o padre mandou lavar a porta da igreja, lá, o chão da igreja. Aquilo é uma coisa que eu não esqueci, constrangeu a muitos de nós, foi terrível, aquele exemplo. Era para a gente assistir da melhor maneira que pudesse. E foi o sacerdote que deu esse mau exemplo. Como é que fica isso? Como fica? Então, não adianta pregar, falar bonito, fazer discurso bonito. Se nega o pão, se nega o momento do atendimento. E, às vezes, o mendigo, já que está falando dele, uma vez, Marechal Hermes, encontrei um mendigo, fui dar a ele uma importânciazinha e disse para ele, olha, posso falar com você? Sim, sim, pode. Você não pede 10 centavos, você pede R$1. Ele falou, ele fez um discurso. Muito obrigado, eu não quero o seu dinheiro, eu quero que falem comigo, você está falando comigo? Um abraço lá nos seus filhos, mas eu tenho filhos que eu não tenho, né? Então, ali ele me deu uma lição de vida. A lidar com a carência, não é o bem material, não é o dinheiro que precede, é a atenção, é falar com ele, é dar um cumprimento a ele. Que lição de vida ele me deu. Então, sugiro, quando tiver um mendigo, vamos dar um trocadinho, mas dê uma palavra de ânimo a ele também. Ele vai gostar. Ele vai se surpreender e vai gostar, que ele não está acostumado. Ele ainda falou, ele joga o dinheiro em cima de eu. Dessa maneira. Eu fiquei com vergonha daquilo. Poxa, que aula ele me deu. É isso aí, gente. O Eduardo parece que quer fazer uma colocação, né, Eduardo? Isso. Eu finalmente estou conseguindo assistir a palestra de vocês e eu queria pegar a palavra que o Paulo usou do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Eu não vejo isso como o pastor também viu. Como disse na parábola, Jesus diz, bate e a porta será aberta, pede e sereis atendido. Para Deus, para Jesus e pelo amor cristão, não existe incômodo. A hora que você for pedir, clamar por Ele, Ele vai te atender. Então, quando eu peço que venha a mim, venha a nós o vosso reino, é o pedido máximo, acho que cada um de nós, quem não gostaria que Deus nos desse o acesso ao reino dele? E, na verdade, ele já está fazendo isso, como todos os exemplos que o Hernandes colocou, quando nos oferece as dificuldades de aprendizado ou, principalmente, de ajudar. Eu entendo a parábola
que foi estudada hoje, como um sinal que para Deus não existe horário, não existe momento, não existe incômodo. Vai lá, pede, que ele vai te atender. Não, às vezes, da forma que eu gostaria, mas da forma que eu preciso. Ontem eu vi também uma palestra em que o cara era questionado, porque Deus faz você sofrer. Aí ele pensou assim, não, peraí, eu pedi força, Deus me deu uma floresta para derrubar e abrir o meu caminho. Eu pedi sabedoria, ele me deixou diante de grandes problemas matemáticos, e assim sucessivamente. Ou seja, o que nós chamamos de sofrimento, e vocês já cansaram de estudar isso também, na verdade são chances de aprendizado e chances de pedir. Então, eu vejo assim, quando eu peço a Deus, venha a mim o vosso reino, né? Eu peço para mim na oração, eu estou pedindo a Ele a oportunidade máxima, que é de usufruir de tudo aquilo que você tem a ganhar com o reino de Deus dentro da gente. E como Jesus falou, repetindo, para Ele não existe horário, não existe incômodo, e se você quiser pedir 3 pães para alimentar a mente, o espírito e o corpo, Deus vai te dar. Obrigado aí pela atenção, desculpe aí se eu excedi um pouquinho. Não, você foi bem, com a forma própria do que você sabe, você expôs. É isso mesmo que tem que ser. Tem que falar, porque isso aqui é uma contribuição. Aqui não tem um professor falando para os outros, não. Cada um de nós traz o que sabe para dividir, para acrescentar a outrem. Para que, como eu disse, não é uma palestra, é um estudo. Todo mundo deve se pronunciar aqui. Se tiver alguém mais inibido, não tem nada de inibido, não. Isso aqui estamos em igualdade de condições. Estudar. Eduardo, seu nome? Eduardo, sim. Obrigado pela intervenção. Achei muito oportuna. Obrigado.